Antes de definir formalmente o que é uma projeção, eu quero dar uma intuição sobre o que significa projetar um vetor em outro. Então suponha que nós temos o vetor W e o vetor V. Então aqui é o vetor W e aqui é o vetor V. E eu quero definir a projeção de W em V. Eu quero dar uma intuição sobre o que é a projeção de W em V. Então imagine que nós temos uma fonte de luz que vem perpendicular a V. Então essa fonte de luz é perpendicular ao vetor V. Bom, eu vou definir, por enquanto, a projeção de W em V como sendo a sombra formada por essa fonte de luz, a sombra de W em V. Então, vou nomear isso aqui como sendo o vetor W1. Esse vetor aqui é a projeção. Então, a projeção, por enquanto, na minha definição intuitiva, a projeção de W, vetor W, em V, vai ser igual a W1. Vou deixar aqui isso aqui por enquanto. Ok, agora vou construir, você já vai ver o porquê. Eu vou construir um segundo vetor aqui, que ele é perpendicular a V, e ele termina no ponto B aqui, ele fecha esses vetores. Você já vai ver o porquê. Bom, eu sei que eu posso escrever W como sendo igual a W1 mais W2. Perceba que esse é um vetor W1 e o vetor W2 está aqui. Então, a soma W1 mais W2 começa em A, termina em D, e nos dá o vetor W. Então, vamos escrever o vetor W é igual a W1 mais W2. Eu sei que W1 é um múltiplo do vetor V. Perceba que ele está na mesma direção que o vetor V. Não necessariamente no mesmo sentido. Nós vamos ver depois que se o vetor estivesse aqui e eu tivesse que projetá-lo em V, eu na verdade estaria projetando na linha que contém V, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Então tá, eu sei que W1 tem a mesma direção de V, então W1 pode ser escrito dessa forma. W1 pode ser escrito como uma constante C, que pode ser positiva para esse caso ou negativa caso esteja para cá, mas nós vamos ver esse caso depois, vezes o vetor V. Ok? Ele está na mesma direção, eles são paralelos, então uma constante C vezes o vetor V. Agora eu vou reescrever, então vou substituir esse W1 aqui. Então fica que W, o vetor W é igual a W1, que é C vezes V, C vezes V, mais o vetor W2. Agora, relembrando uma propriedade de produto escalar, quando nós temos um vetor que é perpendicular ao outro, então esse vetor aqui é perpendicular a W, ou seja, também é perpendicular a V, porque eles são paralelos. Então, o vetor W2, deixa eu colocar aqui a seta de vetor. Produto escalar de W2 com V, vou escrever aqui, W2 com V tem que dar zero, porque o produto escalar de um vetor com outro, quando são perpendiculares, é igual a zero. Eu já demonstrei isso em outro vídeo. Produto escalar é igual a zero. Então vamos dar um jeito de conseguir esse produto escalar nessa equação aqui. Eu quero ter W2 vezes V. Então eu posso multiplicar os dois lados da equação por V, ou seja, calcular o produto escalar dos dois lados da equação. Quando eu falo multiplicar nesse vídeo, na verdade eu quero dizer produto escalar. Então vamos calcular o produto escalar dos dois lados. Produto escalar com V. E aqui vou continuar, vou reescrever W vezes V embaixo, produto escalar de W com V. E pela propriedade associativa, isso aqui é a mesma coisa que V vezes tudo isso aqui. E pela propriedade distributiva, eu posso distribuir V, produto escalar de V, entre esses dois vetores, entre essa soma. Então isso aqui ficaria C vezes V com o produto escalar, né? Produto escalar disso aqui com V, mais W2 com V. Produto escalar de W2 com V. Eu já vi aqui em cima que W2 com V, o produto escalar de W2 com V é zero, então isso aqui dá zero. Eu sei que C vezes V, o produto escalar disso com o vetor V, eu posso colocar a constante fora, isso aqui também é uma propriedade de produto escalar. Então, colocar a constante fora e multiplicar os dois vetores, V com V. E aqui eu vou reescrever W e V.
produto escalar de W com V. Ok. Agora, lembrando uma outra propriedade de produto escalar, eu sei que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é igual ao módulo desse vetor ao quadrado. Então aqui ficaria C vezes V ao quadrado, módulo de V ao quadrado, opa, esqueci o quadrado aqui. E aqui fica W vezes V. Produto escalar de W com V. E nós queríamos, lembra que eu disse que eu defini a projeção como sendo uma constante C vezes o vetor V? Então eu quero achar a projeção em função de V. Então vamos resolver primeiro para a constante C, vamos descobrir quanto é a constante C. Se eu dividir os dois lados por módulo de V ao quadrado, eu sei que C é igual ao produto escalar de W com V. Eu só estou dividindo os dois lados por isso. Então fica C é igual ao produto escalar de W com V sobre módulo de V ao quadrado, ou norma de V ao quadrado. Agora então eu posso substituir C nessa equação aqui. Eu disse que W1 é igual a C vezes V, ou seja, W1 é igual a C, que é isso aqui, vou copiar, colocar ali em cima, isso aqui, vezes o vetor V. Produto escalar, aliás, vezes mesmo, porque isso aqui dá um número, então vamos analisar. Isso aqui é uma constante C, que eu calculei como sendo isso aqui, multiplicando o vetor V. O produto escalar de dois vetores dá um número, isso, módulo também é um número, então isso tudo aqui é um número que eu chamei de C, vezes o vetor V, então essa multiplicação continua sendo um vetor. Então a projeção é um vetor, nós calculamos aqui já a projeção, então eu vou colocar lá em cima a nossa melhor definição de projeção. Deixa eu só apagar isso aqui. Então a projeção é igual a W1, que é igual a isso aqui. Então se eu estou projetando um vetor W em V, é só calcular o produto escalar desses dois vetores, dividir pela norma de V ao quadrado e multiplicar pelo vetor V. Agora, então aqui já está definida a nossa projeção. Agora eu quero cuidar de um outro caso, que parece não tão óbvio assim. Esse vetor aqui claramente não vai ter sombra em cima do vetor V. Deixa eu reescrever aqui, esse é o vetor V. O vetor W, ele não vai ter sombra aqui, entre aspas, né? Pela definição intuitiva que eu disse de sombra. Mas se nós imaginarmos a linha que contém, a reta que contém V, vou desenhar o mais reto possível. Nós imaginarmos essa reta aqui, aí sim nós podemos imaginar a projeção, a sombra de W em V, entre parênteses V, né? Porque a projeção nada mais é do que um vetor que tem a mesma direção de V, em que nós podemos escrever as coordenadas de W. Então, isso aqui seria a projeção de W em V, entre aspas em V, né? E se você imaginar isso aqui como sendo W1 e nós criarmos um W2 exatamente como fizemos lá em cima, aqui eu quero que W1 termine exatamente aqui, claro. A sombra, estou tentando desenhar o mais perfeito possível. Se nós definimos um W2 que é perpendicular e realizarmos o mesmo processo lá em cima, nós vamos ver que nós também vamos chegar na mesma fórmula. Então, essa fórmula aqui é válida para os dois casos, tanto quando o vetor pode ser projetado em cima do outro, visualmente, ou quando ele é projetado na reta que contém esse vetor. Então, tanto faz, essa constante diz que ela pode ser negativa, nesse caso aqui ela seria negativa. Então, o módulo, aliás, a projeção de W em V é dada por essa fórmula, e nos próximos vídeos nós vamos explorar isso. Lembrando que aqui eu trabalhei com um caso de 2 dimensões, mas isso aqui pode ser estendido para n dimensões. Esses dois vetores aqui, como nós estamos trabalhando com o produto escalar e o módulo, isso pode ser estendido para n dimensões. No próximo vídeo, eu vou demonstrar então como isso funciona para 2 e 3 dimensões.